Enneagrama é chamado de o perfeccionista ou o correto, são os nomes principais que a gente gosta de usar aqui no Núcleo da Consciência. O importante entender sobre o tipo 1 é sim uma tendência muito grande de fazer as coisas das maneiras corretas, das maneiras mais adequadas, das maneiras que são mais boas ou justas. Como um tipo da tríade física do Enneagrama, ele também lida com a questão da raiva. Só que diferente do ponto 8, onde essa raiva, quando subia do corpo, tinha uma tendência a ser exteriorizada, no tipo 1 o que a gente vai ver é a tendência dessa raiva ficar interiorizada. A gente vai ver que existe uma tendência de implosão. É como se o meu corpo, através dos meus músculos, se contraísse, se tensionasse para que esta raiva não fosse expressa para o mundo lá fora. Então a gente pode, sem problema nenhum, dizer que enquanto a raiva tende, no ponto 8, a ser exteriorizada, no tipo 1 ela tende a ser interiorizada e causar implosões e somatizações de diversas formas. Importante falar um pouco da raiva e como ela se manifesta no 1, porque a própria paixão do tipo 1 está relacionada à raiva. A ira, que é o nome que se dá ao que acontece, a hamartia do 1, a paixão, o coração do 1, é uma mistura desta raiva com uma indignação do coração, com um coração ressentido. Então imagina o teu coração quando ele ainda está ressentido por algo que aconteceu lá atrás e ele não conseguiu perdoar com tanta facilidade. Quando eu olho para as pessoas do tipo 1 que estão nos níveis de consciência mais baixos, o que a gente vai ver é a operação ou a paixão da ira dominando o coração dessas pessoas. Claro que isso não é de fato quem são os tipos 1. Isso é apenas a personalidade do tipo 1 quando ela cai de consciência e mostra, portanto, a sua face mais automática. Vale sempre lembrar que se a ira é a paixão do coração do tipo 1, a virtude do 1 é a própria serenidade. E aí é importante que a gente entenda, primeiro, quem realmente é o 1 por detrás dessas manifestações que vão aparecer na ira, no ressentimento mental e no julgamento. Quem realmente é o tipo 1. A alma 1, quando em alta consciência, possui uma grande limpeza, uma grande pureza. É talvez o raio do Enneagrama mais bem relacionado com a questão do ter uma pureza e uma serenidade muito alta. Sendo assim, é comum para mim, principalmente no Enneacoaching, onde a gente faz de fato, caminha na mandala do Enneagrama e acessa as energias arquetípicas, as frequências energéticas desse tipo de Enneagrama, que todas as vezes que eu piso no ponto 1, o que me vem lá do alto é sempre uma luz muito branca, ligada ao perfeccionismo das grandes catedrais, de uma música de Bach, aquilo no qual a forma é tão bela e tão sagrada que não resta uma outra coisa senão a relação com o próprio divino. Mas imagina uma alma limpa, profundamente plena, que tem a sensação de ter cometido um pecado, uma sujeira, um desvio de conduta. E a gente pode colocar, talvez, o que seja a grande saga da espiral do tipo 1, quando desce do mundo da alma para o mundo da personalidade num nível mais baixo. O que acontece com essa personalidade é que ela passa a acreditar que fez algo errado, que teve um pecado fundamental, que de alguma forma causou em si mesmo uma impureza. E ela vai, portanto, ao descer nos níveis de consciência, acreditar piamente de que há algo impuro em si mesmo no qual ela precisa limpar. Há algo de errado em mim mesmo, o qual eu preciso consertar. E se eu acredito na personalidade mais fixada, mais baixa, que há algo de errado comigo mesmo, que nunca se conserta, eu vou, portanto, tentar me consertar e vou projetar isso tentando consertar as coisas lá fora. Se eu acho que tem algo impuro em mim, eu vou olhar para o mundo lá fora e, de alguma forma, tentar purificar o que está lá fora. Tentar purificar moralmente ou, muitas vezes, tentar purificar mesmo na forma de limpezas de tudo que há. Então, quando a gente olha para a dinâmica do tipo 1, o que vai se desenvolver na personalidade mais, entre aspas,
comum de nível mais baixo do tipo 1. No coração é a ira, essa indignação que sobe, eu tento dar uma segurada, mas que faz eu ter dificuldade de esquecer, por exemplo, de alguém que fez alguma coisa errada, de alguém que fez algum desvio de conduta. E esse vai ser um foco muito grande das pessoas do tipo 1. Quem é aqui que chegou atrasado ou que está colocando as coisas nos lugares errados? Quem é que está se desviando dos princípios? Era hora de trabalhar, por que vocês estão chegando atrasado? Só que isso não passa muito rápido. Nas pessoas do tipo 1, mais fixadas na personalidade, vai haver uma tendência a ficarem muito indignadas, muito bravas com as coisas que estão erradas, muito indignadas e muito bravas com as coisas que estão fora do seu lugar ou fora do padrão. E essa paixão repetitiva por essa indignação que mexe o corpo e mexe o coração é que no coração do 1 a gente vai chamar do pecado da ira, da hamartia da ira. Quando isso acontece, o que acontece na mente do 1 é que ao invés daquela visão elevada de não julgamento, a visão do anjo, a visão que a tudo perdoa, o que o 1 vai fazer é, ao descer na consciência, desenvolver uma fixação mental que a gente chama de julgamento. O que significa isso? Uma mente que tende a julgar. Não uma mente que tende a olhar de forma mais observadora, mais compassiva, mas uma mente que, se deixar se perder, se deixar espiralar para baixo, é uma mente que vai julgar. Uma mente que vai apontar o dedo, talvez criticar. Isso é o que acontece com a alma 1 em relação a ele mesmo. São pessoas que pegam muito pesado consigo mesmos, que se exigem muito, exigem um perfeccionismo praticamente impossível. E pelo fato de se exigir, de se julgar como lá no fundo alguém que fez algo errado ou impuro, vão projetar esse pensamento e se tornar pessoas que julgam com bastante severidade as outras pessoas, aos seus comportamentos e a tudo mais. Claro que isso depende do nível de consciência. Isso não é o 1 de verdade. Esse é o 1 quando está ferido. Esse é o 1 quando está no estado da máquina, mais lá embaixo. E aí dominado no coração pela ira e dominado na mente pelo julgamento. Um processo de cura, um processo de desenvolvimento vai fazer com que isso se desabroche e revele na realidade o que sua verdadeira alma é. A verdadeira alma 1 é sempre algo que me toca muito o coração. Por ser o meu tipo do Enneagrama, um tipo 7, e a gente vai aprender em próximos cursos que tem uma linha que liga ao 7-1, eu encontro no ponto 1 o que muitos professores, em especial o Don Riso e o Russ Hudson, vão chamar de The Missing Piece. Ou seja, algo ali que me toca tão fundo o coração nos níveis de consciência mais altos, que é sempre algo muito emocionante para mim. Falar de 1 na alma real, elevada, é falar de Nelson Mandela. É falar da capacidade de estar preso 33 anos e, quando sair dali, ao invés de sucumbir à raiva ou à vingança, não sair dos meus princípios sagrados e divinos. A alma 1 tem uma conexão tão forte com os princípios mais elevados de nada o faria desviar-se do caminho dos princípios mais elevados. É falar de Gandhi, que coloca aquele caminho para fazer e nada também o tira daqueles princípios de responsabilidade, integridade e compromisso com a alma humana. Falar desses pontos, integridade, compromisso, responsabilidade, retidão, pureza, é falar da verdadeira alma 1. É falar de um coração que está sereno e capaz de perdoar, assim como Mandela. É falar de um coração que consegue trazer, portanto, a pulsação da serenidade e da aceitação de que existe o que é perfeito e existe o que é imperfeito e tudo é como é. Falar da alma 1 elevada é falar de uma mente que acessa o perdão, uma mente que acessa o não julgamento,
uma mente que olha pelas coisas e enxerga a perfeição em tudo que há, até mesmo nas maiores mazelas da humanidade. É claro que, como todos os tipos do Enneagrama, esse tipo sofre a queda de consciência, e ao sofrer a queda de consciência, aquilo que era a característica mais linda da sua alma tenta ser reproduzida de alguma forma por uma personalidade que perdeu a consciência. Portanto, o que eram princípios elevados tornam-se numa consciência baixa regras que eu tenho que seguir. Não aquelas regras mais elevadas com o coração sereno, mas regras que a empresa tem, ou que essa casa tem, ou que eu mesmo tenho, uma autoridade, um autoritarismo que não me permite desviar. E os uns vão se tornar, portanto, pessoas na qual 1% de erro puxa 99% da atenção. Uma tendência a ser detalhista mesmo. Sabe aquela coisa? Fiz um trabalho, tá maravilhoso, mas tinha 1% de erro e toda a minha atenção vai para aquilo. Eu considero aquilo ruim, bastante errado, já não quero mais. Existe um radicalismo no tipo 1, nos níveis de consciência mais baixos, de enxergar preto ou branco, certo ou errado, bom ou mal, com muita dificuldade de enxergar uma coisa que está um pouco boa, que está um pouco legal. Eles passam a ter, portanto, essa mente mais radical, mais indignada e muitas vezes mais ressentida, que é uma das características da fixação na mente do 1, na consciência mais baixa. O ressentimento. Alguém fez alguma coisa errada, estacionou com o pneu um pouquinho na vaga do meu carro, ou falou uma coisa que me ofendeu há muito tempo atrás, é muito difícil deixar para lá. Isso vai me causar indignação. E a minha vontade seria pegar aquele carro e empurrar. Mas eu tendo a segurar. Porque não é certo, não é correto expressar as minhas emoções. E muitas vezes os uns vão segurar essa indignação, lembrando uma coisa muito importante. O mecanismo de defesa 1. Ou seja, aquela defesa que vai tentar manter a personalidade dele sem mudar, sem crescer, é chamado de formação reativa. Então, todas as vezes que aquela indignação sobe, e para um de verdade, a indignação vem todo dia, sem exceção, por pequenas coisas, ele vai tentar segurar aquela raiva, ou aquele impulso sexual, ou qualquer coisa que pareça que vai criar o caos, ou a falta de controle. E ao segurar e travar aqui, ele vai travar o maxilar muitas vezes, eu estou falando de raiva que é travada, eu vou dar muitas vezes gerar questões gástricas, por quê? Porque sobe eu seguro e vou manter aquilo tudo dentro de mim. Claro, mais uma vez, nesse momento eu estou descrevendo a personalidade 1, o tipo 1, a máquina que se desenvolve principalmente relacionada às feridas que eu tenho nos primeiros momentos de vida e que, de certa forma, me torna inconsciente. Lembrando que o trabalho do Enneagrama não é descrever a máquina, ficar dando característica de 1, de 2, de 3. É mostrar como a máquina funciona para que você, ao observá-la de fora, consiga perceber, opa, isso está acontecendo de novo, mas isso não sou eu. E aí eu, ao respirar por trás, vou me lembrando de quem eu realmente sou e me desapegando dessas tendências automáticas que, no caso do 1, vão dar esse coração irado e ressentido, essa mente que julga, esse corpo que tenta segurar as formas de caos dentro de si, em direção a um caminho de desenvolvimento que passa pelo perdão de si mesmo em primeiro lugar, que passa pelo perdão dos outros como projeção do perdão de si mesmo, que passa pela aceitação das diferenças, a aceitação de pontos de vista diferentes do meu, a aceitação de que nem tudo precisa estar perfeito, a aceitação de que muito mais vale ser feliz do que ter razão. Muito mais vale ser feliz do que ter razão, quando na personalidade 1 parece que ter razão vale muito mais do que a felicidade. Algumas das características positivas do tipo 1 têm a ver com as características belas e disciplinadas, por exemplo, de um país como o Japão, que representa esse tipo de enneagrama. A gente está falando da hierarquia, a gente está falando do detalhismo, a capacidade de fazer aqueles arranjos de flores lindos, de estar presente, por exemplo, no treinamento dos antigos samurais, a sabedoria aos antepassados, a reverência a tudo que veio antes de mim, a capacidade de seguir a ordem. No
seu melhor sentido. Acho que a gente pode se lembrar dos jogos das últimas Copas do Mundo, as torcidas japonesas sempre fazendo toda a limpeza do estádio depois que isso acontecia. A gente está falando num nível altíssimo de qualidade, como por exemplo todo o movimento que a Toyota fez para deixar o Lean, para fazer as coisas cada vez mais no pequeno detalhe, a grande e a alta exigência de qualidade, produtos duradouros, perfeitos. Falar em qualidade, falar em integridade, falar em responsabilidade, fazer as coisas do jeito correto e bom, tem a ver com as características mais belas do tipo 1 do Enneagrama, do ponto 1. Além disso, como sempre, uma integridade imensa, uma responsabilidade, um compromisso com o seu caminho real, com a sua missão elevada, que dificilmente vai fazê-lo desviar deste propósito. Estamos falando de uma integridade de missão no ponto 1. Quando ferido, ou na personalidade mais baixa, nos níveis de consciência mais baixa, que é quando eu realmente gosto de chamar de tipo 1, a gente precisa se lembrar, essa pessoa está com uma mente distorcida, que era sim uma mente não julgadora, mas na descida de consciência se torna uma mente bastante julgadora. E quanto mais desce no nível de consciência, mais severa e julgadora se torna essa mente. Como se fosse mais ou menos a Inquisição Católica, sabe? Uma coisa é você estar nos níveis elevados, na experiência dos anjos. A outra coisa é você descer e se tornar a Santa Inquisição. Ou seja, em nome do poder, em nome do supostamente correto, eu julgo e eu vou punir. Uma outra característica do tipo 1 em níveis de consciência mais baixos é a punição. É a ideia de que para se fazer justiça para alguém que errou ou foi incorreto, é merecido uma forma de punição, uma forma de chicotinho. E isso vai acontecer muito na forma que os uns se relacionam com eles mesmos. São pessoas que, se não tomarem cuidado, se tornam muito julgadoras de si mesmo. Acabam ganhando um chicotinho lá, batendo em si mesmos, se exagerando demais, raramente dizendo para si mesmos: olha, cara, você fez um bom trabalho. É mais comum que elas digam: não, isso ficou horrível, isso não ficou legal, e vão pegando pesado demais consigo mesmo e com os outros. O que acontece no coração 1, essa raiva e essa indignação vai, de certa forma, se num nível de consciência mais baixo, causando uma série de amarguras que muitas vezes permanecem no coração e permanecem somatizadas no corpo como um todo. O que era uma bênção, o detalhe, e é importante entender que para os tipos do Enneagrama, as mesmas características ditas positivas se tornam negativas, tudo depende da medida. Então, o detalhismo, que pode fazer com que algo seja perfeito nos mínimos detalhes, como a cerimônia do chá, ou como uma prática de presença incrível no dia a dia, pode virar um exagero, um detalhismo que não faz as coisas andarem, uma coisa que quase tudo tá bom, e aí eu coloco muito foco naquela pequena coisinha que não tá, e isso pode estragar o meu dia, estragar o dia dos outros, num excesso de criticismo. Não é interessante entender que a mesma característica que pode ser um problema, ela é uma bênção também? Tudo depende da medida. Então o foco exagerado no erro, o julgamento excessivo, pegar pesado consigo mesmo, dificuldade de deixar as mágoas do coração irem embora, excesso de seguir regras, mas não aqueles princípios elevados, mas as regras, as pequenas regras dos homens, que às vezes colocaram ali um manual de uma empresa e eu não consigo ir contra. Então fica difícil, de certa forma, viver uma vida com leveza. E um dos caminhos mais importantes do no seu processo de crescimento vai ser trazer de volta para a sua vida uma forma de viver com mais leveza, uma forma de viver com mais alegria, com mais prazer. Muitas vezes, para as pessoas do tipo 1, é difícil se permitirem o prazer. É como se primeiro o dever, depois o prazer. Primeiro o dever, depois o prazer. Sabe aquela criancinha que desde criança chegava em casa e aí ia lá fazer a lição de casa primeiro antes de brincar?
Mesmo a mãe não tinha mandado, mas parece que ela se vê obrigada a isso. Aquela criancinha que via as outras brincando na lama, rolando, fazendo bagunça, e ela, não posso me sujar, não posso pisar aqui. Perceba que há um auto-julgamento muito forte, na medida em que essas cascas forem caindo, e essa pessoa for se permitindo, e permitir-se talvez seja um dos elementos mais importantes para o tipo 1. Permitir-se viver a vida leve, permitir-se errar, permitir-se improvisar, permitir-se ter prazer, dançar, permitir-se não se preocupar, permitir-se tirar dos ombros o excesso de peso de responsabilidade que muitas vezes ele mesmo se coloca, mas ninguém deu para ele. Isso são elementos importantes dentro do desenvolvimento do tipo 1 do Eneagrama. Uma das preocupações que você do tipo 1 tem que tomar cuidado é essa tendência nos níveis mais baixos de consciência em achar que só existe um único caminho certo. Achar que só existe esse jeito e todos os outros jeitos são errados. E muitas vezes, se você não prestar atenção, esse vai ser o seu jeito. E você vai tender a achar que este é o único jeito certo. E aí, muito provavelmente, vai sair por aí corrigindo as outras pessoas que estão fazendo de forma diferente. É importante no processo de evolução e desenvolvimento do 1, quando ele se abre a novas formas de se fazer as coisas. Muitas vezes o resultado é obtido por caminhos diferentes. O radicalismo entre o preto e o branco, o certo e o errado, o bom e o mal, o que a gente vai chamar de maniqueísmo, é uma tendência do tipo 1 nos níveis de consciência mais baixos. Na medida em que ele for se desenvolvendo, se permitindo abrir a visão para novos caminhos, a consideração para maneiras de se fazer diferentes da sua, essa coisa meio de pegar um pouco mais leve com a vida, sabe, deixar um pouco mais para lá as pequenas coisas, esse é talvez um grande trabalho para o tipo 1. Não leve a vida tão a sério. E isso não significa, de nenhuma maneira, que você se desviou dos grandes princípios, pois afinal, uma das bênçãos que Deus deu para a vida é a leveza, é a capacidade de levar a vida com alegria. E fica aí um recado muito forte para o tipo 1. Levar a vida menos a sério, com um pouco mais de alegria e tolerância. E é super importante que você se lembre sempre, não se deixe enganar pelos tipos do Eneagrama. Não acredite que as pessoas são aquilo que a personalidade delas automática está refletindo. Julgamento, certo ou errado, exagero de foco, indignação, são características da máquina da personalidade 1 e que pode ser que muitas pessoas, sim, do raio 1, acabam vivendo a vida presas a esses padrões automáticos. Isso não significa que isso é elas. Na verdade, eu preciso que vocês se lembrem sempre, que internalizem o raio 1 na força, na integridade, na correção, no detalhe e nos princípios invioláveis de missão elevada de Nelson Mandela, de Gandhi. É possível que você internalize o raio 1 como pessoas de uma serenidade, uma capacidade de perdoar muito altas, sempre lembrando que não critique as pessoas desse tipo, não critique as pessoas do ponto 1, pois isso não vai ajudar em nada. Elas já se autocriticam muito. O teu trabalho é fazer o contrário disso. É ajudá-la a estar mais leve, é ajudá-la a ver tudo aquilo que ela já faz de bom, é ajudá-la a ver a integridade naquilo que ela faz. E entenda que para ela, um desvio de integridade, uma falta de responsabilidade, pode ser sim algo extremamente relevante. E na minha crença, talvez a energia ou o raio que a gente mais precisa no Brasil é o raio 1. A gente tem ficado muito bagunçado, com muito jeitinho, achando que as coisas se resolvem, fugindo da nossa responsabilidade, da nossa ordem, da nossa integridade. Se a gente tivesse um banho dessa energia elevada na nossa política, no nosso país, nas nossas estruturas, com certeza, através de disciplina que liberta e não da disciplina que prende, da disciplina que liberta, que traz igualdade, que traz justiça, do detalhe que faz a coisa bem feita, da integridade que não se desvia, construiríamos um país muito melhor.
É importante, então, a gente entender que quando alguém do tipo 1 resolve fazer alguma coisa, ela será bem feita. Não existe meio termo, ela realmente será bem feita. E que a gente possa aprender a fazer uma reverência, a aprender com essas capacidades das pessoas do raio 1, de fazer as coisas bem feitas, de serem íntegras, de serem justas, de no seu melhor conseguirem acessar uma sabedoria real, sabedoria que, como a justiça com os olhos vendados, sabe ponderar. A sabedoria que anda pelo caminho correto e a sabedoria que toma atitudes e ações pelo bem maior, pela máquina que a tudo funciona, por aquilo que, de certa forma, cria estrutura, respeito e hierarquia na melhor forma possível. E essa é a energia real do ponto 1. E cabe a nós no Enneagrama ajudarmos a nós mesmos e a todas as outras pessoas, a cada dia que passe, a manifestar o melhor dentro de si. E esse é o melhor e o real do ponto 1 do Enneagrama.